Alô você, quarta-feira, aquele abraço, bom dia, ligado no Tomazão TV para a gente passar em revista as principais notícias da dupla Repá que hoje entra em campo para o Campeonato Brasileiro da Série B e o Remo em casa contra o Vila Nova. Se vencer vai à vice-liderança, jogo importantíssimo. E o Paysandu numa missão muito difícil, mas confiante que possa obter um bom resultado contra o América Mineiro lá no Horto. Time modificado, cheio de alterações e desfalques, como também tem o Remo, inclusive com o sistema mudado. E o assunto Jaderson, eu me assustei. A entrevista coletiva tem um trecho do Dr. Hamilton Júnior, na reunião de ontem, na entrevista coletiva que foi prestada à imprensa para esclarecer a real situação do jogador azulino que continua internado na UTI do Hospital Porto Dias. Bom, vamos começando, mas as notícias são boas, o jogador está se recuperando, vai demorar um pouquinho para voltar, mas o importante é que ele possa estar bem de saúde, é isso que a gente torce. Lembrando que é importante você assinar o canal, acionar o sininho, deixar o like para a gente ficar mais forte, o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV e com 50 mil, 50 mil, tem um super sorteio, vários prêmios aí, vocês vão adorar. Parceria do Globo Esporte e também do Laboratório Amaral Costa. Vamos junto, então? Vamos em frente. Vou começar falando do Remo e justamente do caso Jaderson. Ontem, a coletiva de imprensa da Junta Médica, juntamente com o presidente Tonhão, doutor Jean Clay, doutor Antônio Jorge, doutor Hamilton Júnior, representantes do Hospital Porto Dias. Eu peguei um trecho que, cara, não foi a contusão em si, o choque em si. A queda do jogador é que provocou todo esse estrago, porque quando ele caiu desmaiado, ele não teve nenhum tipo de proteção, ele bateu com o outro lado da cabeça e por isso acabou sendo uma contusão mais grave do que a gente imaginava. Dr. Hamilton Júnior, neurocirurgião, quem cuida do jogador, o perigo máximo já passou, o jogador continua se recuperando no dia a dia, melhoras a cada dia, e a volta é que ainda é complicada, não tem uma previsão exata. Mas o doutor Hamilton Júnior fala aqui no Tomazão TV. Tratar esses pacientes de maneira não cirúrgica, porque a recuperação é melhor. E a gente entrou com conduta junto com o UTI, de protocolo, de controle de crescimento de hematoma, de controle de hipertensão intracraniana, que isso pode acontecer. E a partir daí a gente veio acompanhando, fazendo tomografias diárias, porque essas contusões elas são muito dinâmicas. O traumatismo craniano, a evolução é muito dinâmica. Então a gente vai fazendo tomografias diárias, vendo como é que está a evolução, e a gente já sabia mais ou menos que com 3 a 4 dias de trauma, desse tipo de trauma, pode ocorrer uma piora. A gente passou por uns momentos difíceis no final de semana, mas que a gente conseguiu, graças a Deus, toda a equipe médica, UTI, doutor Jean, a gente conseguiu controlar essa evolução dele, de sinais de hipertensão intracraniana com medicamento. E aí, no momento, ele está evoluindo bem, né? Hoje a gente já passou visita nele, ele está consciente, a gente já liberou a dieta dele, dieta já livre, né? Está se comunicando bem, falando bem. Ele está com alguma que a gente chama de amnésia pós-traumática. Isso pode acontecer, né? Muita coisa ele não se lembra, mas eu acho que o mais importante é que ele está consciente, a gente está conseguindo controlar essas evoluções com condutas clínicas, que é melhor para o paciente. Pois é, torcendo agora para que ele possa ser liberado da UTI, né, ir para um quarto e, posteriormente, voltar para casa, iniciar a recuperação lenta, e isso não vai ser menos de 30 dias, o Remo ainda não vai ter o Jaderson, e depois que voltar a jogar, até conversando com o Dr. Jean Clay, ele deve usar aquele capacete protetor. Lembra do Peter Cech, né, que depois que bateu a cabeça nunca mais deixou de jogar de capacete, assim como o Guti jogou um tempo desse, o Edson Cauã, quando machucaram a cabeça, e o Remo tem esse capacete, tipo o capacete Hubig, né, e o Remo tem já preparado para o Jaderson esse capacete protetor quando ele retornar, e tomara que seja o mais rápido possível. O Remo hoje tem uma missão difícil contra o Vila Nova. O Vila, comandado pelo Lacerda, né? O Eduardo Lacerda, um time tinhoso, time
está brigando aí, é o vice-líder nesse momento, mas se o Remo vencer o jogo e terá o apoio da torcida, pagando 35 arquibancadas e 70 cadeiras, promessa de um grande público, mais de 20 mil espectadores no Mangueirão, para empurrar o Remo a mais uma vitória e manter os 100%. É o único invicto e, se vencer, vai à vice-liderança. O time do Remo, ele deve ter algumas alterações, porque tem vários jogadores que não podem atuar, né, suspensos e contundidos. Até buscar aqui o Klaus, né, o Sávio, o Janderson, o Pavani suspenso e o Jaderson. E o Alan Rodrigues acabou se recuperando e deve começar o jogo. Quem se recuperou também foi o Regis, também concentrado. O PH é que ficou de fora da lista dos concentrados. Uma pena, era um jogo para que ele pudesse ter, quem sabe, uma oportunidade de mostrar o seu valor aí vestindo a camisa do Remo, mas fica para uma outra oportunidade. O Pedro Rocha é quem falou ontem na entrevista coletiva do momento, pelo embalo depois da conquista do título, mantendo os pés no chão. Os gols podem voltar a sair normalmente, tem perdido várias oportunidades, mas feliz com o momento do Remo. O Pedro Rocha, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B e prometendo gols, mais gols pelo Leão. Em começar bem uma temporada, então esse pouco tempo já de Clube do Remo, você já conquistar, chegar conquistando, isso é muito importante, né, cara? Eu estou muito feliz aqui de poder estar trabalhando com meus colegas e esse título que a gente conquistou, esse prêmio individual que você citou também, isso só coroa o trabalho de nós que estamos aqui trabalhando firme. Então, muito feliz e espero aí dar continuidade nessa sequência que a gente vem tendo. Como eu falei, fazer o nosso melhor sempre. O atacante é isso, né, cara? Passa 1, 2 jogos sem fazer gol, você já fica, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mentalmente eu procuro sempre manter a calma, porque sei que nos jogos ali eu vou ter as oportunidades e eu sempre procuro fazer o meu melhor. É lógico que o adversário está ali para impedir que isso aconteça e vai procurar não deixar, vai tentar impedir que nós façamos os gols. Mas a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, que independente de quem faça o gol, o mais importante é que o Remo vença. Bom, então, de repente o time pode ficar com o Marcelo Rangel, Marcelinho, aliás, no 3-5-2, o Camutanga deve entrar na zaga ao lado do Alvarinho e do Reinaldo. Essa talvez seja a grande estratégia do técnico Daniel Paulista. E no meio o Luan Martins com o Caio Vinícius, recuando um pouco mais o Pedro Rocha, né? Aí você teria Marcelinho e Alan Rodrigues na ala e na frente Viseu. É mais ou menos esse o time do Remo para o jogo contra a equipe, e além do Pedro Castro também no meio, para formar um 3-5-2 aí para o jogo contra o Vila Nova. 7 da noite, Mangueirão, beleza? Então, todas as informações atualizadas para você. Do Paysandu também está atualizada. Aliás, a lista dos convocados acabou me surpreendendo, porque até o Maurício Antônio foi relacionado. A dificuldade do Paysandu com jogadores contundidos é tão grande que o Maurício Antônio, mesmo ainda não estando em forma, foi relacionado para o jogo lá contra o América. Além do Eliel, o Espinosa foi também, Gabriel Martins, o PK talvez seja, inclusive, até titular, porque nesses jogos fora o técnico Luizinho Lopes gosta muito, né, da marcação do PK. Rossi ok, Nicolas ok, jogadores que se recuperaram, Brian, Benítez, André Lima. Bom, e o time do Paysandu vai modificado porque não terá o Borazzi, Novídio, Martinez também não joga, o Ramon Martinez não viajou como Novídio, além do Borazzi e do Matheus Vargas, que levou o 3º cartão e não vai poder jogar. Então, vamos aguardar esta formação do Paysandu, que deve ter Edilson, Quintana, Luan Freitas, PK, aí no meio, aliás, eu até estava procurando aqui o Dudu Vieira. O Dudu Vieira também não viajou, o Dudu Vieira também está fora. Vai ser complicado, cara. Esse meio aí, talvez Espinosa, Cavalieri, como é que o Luizinho, não vou chutar a escalação do Paysandu, né? Apenas a gente fica aqui elucubrando.
mas ontem foi apresentado o Frantini, satisfeito, ambientado, viu a decisão, a qualidade do time, do elenco, mas com algumas deficiências que vão ser cobertas com as contratações na janela que vai abrir agora no próximo dia 5 de junho. O Paysandu vai forte no mercado, atendendo a expectativa do clube e dentro da saúde financeira também, para que possa cumprir as suas obrigações. Mas o Paysandu vai contratar e o Frantini se diz preparado e trabalhando forte para isso. Frantini, o novo executivo aqui no Tomazão TV. Já senti ali o calor da torcida, a força do nosso clube. Então agora é continuar o trabalho. A gente já vem trabalhando aí incansavelmente desde a minha chegada, mas o foco, lógico, que não podia ser diferente, era a final. E o time fez uma grande apresentação, ganhou o jogo que era mais importante. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o título, mas eu acho que ficou uma boa imagem. As entradas e saídas são naturais em janeiro de transferência, né? Não é só o Paysandu que vai fazer esses movimentos, né? A gente já detectou o que precisa e é normal. Tá sempre bem alinhado ali, tanto com a diretoria, para a gente entender o orçamento. A gente tem que respeitar a saúde financeira do clube. A gente precisa continuar pagando em dia até o final do ano, é fundamental. E também andar alinhado com a comissão técnica. Então a gente conversou, a gente está conversando sim com muita gente. Reforçar, qualificar. A gente tem muita coisa boa, senão a gente não teria feito 2 finais e competido bem nas 2 finais. Ganhou o título da Copa Verde. No outro detalhe não deixou, que acontece. Mas a gente fez uma boa apresentação, mostra que tem bastante qualidade aqui. É isso, galera. Tomara que sejam contratações pontuais e importantes que o Paysandu faça. O mercado está difícil, como ele mesmo confirma. Quem está empregado e bom jogador, e se você for em cima, aí o mercado ele acaba ficando inflacionado, o clube não quer liberar, o jogador está empregado e aí vai querer muito mais para deixar o atual clube. Essa é a grande dificuldade para contratar na próxima janela. Assim como o Remo também vai contratar, como já disse o presidente Tonhão, vai ao mercado para pontualmente reforçar a equipe para o restante da competição. Não sei se agora, nessa primeira janela de junho, mas na janela de julho, com certeza, o Remo vai contratar de 2 a 3 jogadores pontuais para o elenco, assim como o Paysandu. E o Paysandu anuncia pelo menos 6 jogadores, 2 atacantes, mais um meia ou 2 meias, e até um zagueiro e um volante. Vamos aguardar. Então, hoje torcendo, Remo e Vila, Mangueirão, 19 horas e 19h30, logo na sequência, quase no mesmo horário, o Remo no Mangueirão e o Paysandu no Horto, no Independência, lá em BH, contra o América Mineiro. Sucesso e sorte ao Leão, que se vencer, vai pular para a vice-liderança. O Paysandu mais do que nunca precisa vencer para deixar a última colocação da tabela de classificação, para começar a buscar subir essa montanha e recuperar os pontos perdidos e sair dessa zona da confusão. Valeu, galera. Ótima quarta-feira para todo mundo. Notícias atualizadas para você no Tomazão TV. Abraço.